A gente está desumanizando o esporte com a tecnologia ou não? O árbitro, de certo modo, sim. Em certa medida, hoje a arbitragem no atletismo, como a gente viu, ela é toda tecnológica. Existe ali o árbitro para ver outras questões, mas quem foi o mais rápido em si, o árbitro vai ver se o atleta, nem se ele saiu antes ou não, se ele queimou, tudo isso é tecnológico. Se ele invadiu a outra raia ou não, isso é tecnológico. O árbitro ele passa a ter outros papéis, mas a pressão daqueles que acompanham o esporte, seja de torcedores, sejam daqueles que trabalham na preparação muitas vezes, ela desumaniza o papel daquele sujeito que está na arbitragem. Ou então ela atribui para ele questões que estão fora da arbitragem. Sim, mas não desumaniza o atleta também, criando nele uma super máquina? Eu diria que sim, porque, como a gente está falando, né, o esporte, esse sistema cultural, ideológico, ele se desenvolve, e tem um autor chamado João Huizinga, no livro Homo Ludens, ele fala sobre isso. O esporte moderno, ou seja, o esporte de sobrenome moderno, ele se desenvolve cada vez mais apartado da cultura social, que permite com que a gente desenvolva uma ética um pouco mais abrangente do significado de ser humano. Então, o que acontece, né? Desenvolvido apartado disso e convergindo cada vez mais com o interesse do modo de produção vigente, o esporte ele opera como uma espécie de infraestrutura que permite que esse modo de produção fale mais do que os próprios indivíduos e corpos humanos, né? Então, são naturezas que se apresentam no esporte de maneira real e objetiva, mas que são submetidas por uma ordem de produtividade cada vez maior a se adaptar às máquinas e até se transformar tais como, né? Ou nos próprios dados, e aí você vai ter essa situação onde o técnico vai falar com base de dados, vai cobrar o atleta, não, você não se esforçou porque eu tenho dado. Isso. A nossa equipe perdeu porque você não seguiu o dado que estava planejado, como se fosse absolutamente matemático. A matemática ela tem um papel cada vez mais importante no esporte, mas ela não pode se limitar, o atleta não vai se limitar muitas vezes a fazer aquilo que é matemático. Então o atleta de tênis, ele está orientado antes do jogo a jogar daquele modo contra um determinado adversário, se ele não cumpre aquilo, pode chegar um treinador e falar, você perdeu porque você não cumpriu. Será que é essa a única variável? Esse é um risco que a tecnologia sim impõe de desumanizar. Você tem que ir lá e agir como um robô, e não como um atleta, como um ser que sente, como um ser que percebe o modo como o seu oponente também atua, mudando essa dinâmica do jogo. Vou citar isso um pouquinho, a questão a evolução da tecnologia genética, por exemplo, que permite prever, por exemplo, para qual modalidade aquele corpo é destinado, né? é apto, né? Inclusive, qual função dentro do campo aquele corpo deve cumprir ou não? Desenvolve-se dentro da Faculdade de Medicina, da USP, não é pejorativo, mas um nome simplificado, uma espécie de treinamento genético, ou que é um conjunto de informações genéticas que permite com que o cientista diga para aquela pessoa que ela é melhor, ou ela vai se dar melhor correndo ou pedalando, ou, né? Isso tem implicações éticas, eu diria, perigosíssimas do ponto de vista dessa falsa ideia de que o esporte é uma tecnocracia neutra e alheia, né? Que só as técnicas podem determinar destinos. Eu acho que isso é meio complicado.